Boa tarde a todos. É um prazer poder compartilhar essa nossa experiência com os senhores e espero que seja útil. Eu sou juíza substituta do TRT da Terceira Região e atualmente eu coordeno a Central Permanente de Conciliação e o Núcleo de Pesquisa Patrimonial. O tema que foi proposto é a Central Itinerante e passaremos a ele então. Com essa apresentação, eu vou trazer para os senhores o regimento, a normatização dessa central itinerante, a composição dela, a nossa forma de atuação e alguns resultados, a estatística desse nosso projeto. A central permanente, lá em Belo Horizonte, nós atuamos de forma permanente, através de uma central que veio para atender a Resolução 125 de 2010 do CNJ, que é a resolução que dispôs que os tribunais devem fomentar e instituir centros específicos para conciliação. Depois da instituição dessa norma, em 2013, o TRT, através de uma ordem de serviço, ele dispôs sobre o funcionamento da central permanente de conciliação e instituiu e autorizou a central itinerante. Hoje, a central permanente de conciliação, assim como a itinerante, elas são vinculadas à vice-corregedoria e teve o início, a central permanente, ela teve o início de suas atividades em agosto de 2013. Nós somos atualmente 4 servidores e o juiz coordenador e a atual administração do tribunal, o ano passado, teve a iniciativa de instituir essa central itinerante. Já funcionava de forma permanente na capital, mas nós tivemos a oportunidade de levar esse projeto para o interior também. E qual que é essa nossa forma de atuação no interior? Durante uma semana por mês, nós realizamos as audiências no interior do Estado, em locais de grande movimentação processual. Nós procuramos estabelecer um cronograma de viagem de acordo com as regiões geográficas, ou seja, a gente pretende atender cidades macro, cidades grandes em cada uma das regiões, já que é um estado bem grande, e também aquelas cidades que têm uma maior movimentação processual. A gente entende que todas as cidades merecem essa visita, mas como não conseguimos atender a todos, a gente elege o que tem o maior volume processual. A triagem desses processos que são enviados para conciliação, ela é feita pelas varas ou pelas partes e os procuradores que manifestam interesse em conciliar naqueles processos, e essa triagem ela é muito importante, o sucesso do nosso trabalho está diretamente ligado à triagem dos processos, então a gente procura trabalhar isso diretamente com os diretores, com os juízes, os servidores da vara, para que eles se empenhem nessa triagem. A gente, nos casos concretos, a gente vai poder verificar cidades onde tivemos um índice muito bom de acordo e outras nem tanto, e um dos fatores está ligado à triagem dos processos. Os processos podem ser em fase de conhecimento ou de execução, não tem nenhuma restrição de processos, a gente só pede para não serem enviados aqueles processos que sabe que tem uma cultura, as empresas têm uma cultura de não fazer acordo, ou processos em que as próprias partes estão impedidas de conciliar. A gente trabalha com uma ampla publicidade local, através da mídia. Antes de chegarmos na cidade, a gente pede para os juízes da localidade dar entrevista, procurar a mídia local, a própria ACS do tribunal já faz esse contato. Também a gente envia panfletos, folders, cartazes para serem afixados no Fórum da Justiça do Trabalho, no Fórum da Justiça Comum, na OAB. A gente procura divulgar isso o mais amplamente possível na cidade. Os processos selecionados ou inscritos pelas partes são enviados para a Central Permanente de Conciliação em Belo Horizonte. Todos os processos têm os cálculos atualizados.
Se o processo não tem cálculo, mas tem sentença, por exemplo, a gente procura liquidar aquele processo de forma a chegar a nossa semana de conciliação com o maior número de processos já liquidados ou atualizados. Os de conhecimento, obviamente, não tem como, mas todos... E a gente aqui, é interessante uma experiência que a gente teve, que num determinado momento nós resolvemos enviar esses cálculos atualizados juntamente com a intimação antes das audiências. Pensamos que poderia incentivar as partes já irem conversando, ter o contato com aquele cálculo, ver o que já chegar na audiência mais ou menos conversado. Mas o efeito foi contrário. Para o reclamante, criou uma expectativa muito grande. Às vezes, ele ter aquele cálculo na mão, já conversava com a família, o que fosse, e chegava lá, não arredava o pé, não queria nada menos que aquilo. E a empresa, às vezes, se assustava tanto com o cálculo que nem ia na audiência. Então, nós fizemos isso uma única vez e retornamos na nossa metodologia antiga de apresentar os cálculos atualizados só na audiência. Em média, nós realizamos de 150 a 180 audiências por semana, já realizamos até 220 numa cidade que a gente chegou, uma empresa tinha encerrado as atividades e não pagou ninguém, todo mundo entrou com ação trabalhista e as audiências estavam um pouco longe, porque aquilo tinha acontecido há cerca de 15 dias. O sindicato nos procurou, perguntando se havia possibilidade de a gente incluir todos aqueles processos nessa semana. Falamos com eles se ele conseguisse levar todo mundo, se não precisasse intimar. Eles levaram e nós incluímos mais de 80 processos, além dos que a gente já tinha, e todas as verbas rescisórias, fizemos acordo em todas as verbas rescisórias, entrega de guias, foi tudo resolvido nessas audiências. A gente procura, a gente leva toda a estrutura da Central Permanente de Conciliação para o interior, para evitar que a gente interfira na rotina da vara, porque a gente sabe que se começar a dar trabalho, os colegas já têm muito trabalho, as varas têm uma rotina de trabalho muito grande, se a gente levar mais problema ainda, a chance da gente não ser bem recebido é grande. Então, a gente leva secretário de audiência, calculista, computador, impressora, tudo. Tudo que a gente usa leva da nossa Central Permanente. A gente pede só uma sala, obviamente, para realizar as audiências. Outra coisa que nessa rotina a gente procura fazer é manuseando os processos, obviamente sem interferir na conduta do juiz titular ou substituto que estiver atuando na vara, de praticar alguns atos urgentes. A gente às vezes tem uma petição que com algum requerimento que está pronto ali para ser decidido e por algum motivo, ou porque o processo foi para a pauta e isso não foi apreciado ainda. Então, por exemplo, liberação de depósito recursal, quando já tem trânsito em julgado, valor em controverso. Então, a gente procura praticar esses atos para auxiliar a vara, mesmo que não haja acordo. Então, como a gente já atua na execução, já tem uma experiência grande nisso, às vezes dedicar ali um minutinho vai auxiliar a vara e vai resolver, vai evitar que esse processo tenha que vir concluído para o juiz decidir. Também, nos processos que não tem acordo, mas a gente detecta algum vício, algum problema, na medida do possível, na própria audiência, pratica algum ato para sanear esse vício e colocar o processo em ordem novamente. Os acordos, eles são cumpridos nas próprias varas, então não tem como mandar isso para a gente em Belo Horizonte para que a gente monitore esse cumprimento. E aqui uma questão fundamental, que é a estatística, ela fica para a vara de origem. Se a gente não tiver essa cautela, nós não vamos ter trabalho, né? Porque todo mundo hoje é preocupado com o número, e tem que ser. Isso é exigido o tempo inteiro. Então, a estatística dos acordos realizados ficam para a vara de origem do processo, não ficam para a Central de Conciliação. Alguns casos concretos aqui que a gente teve
no ano passado, e isso, o percentual de acordo, o valor, isso está diretamente ligado à realidade local. A gente tem locais em que o sucesso em percentual foi ótimo, foi muito bom, e os valores em reais são baixos, mas porque é uma cidade que é uma região mais pobre, que as condenações são mais baixas, como, por exemplo, aqui em São Sebastião do Paraíso. Os acordos eram de R$500, R$1.000, R$700, porque as condenações são mais baixas, embora a gente tenha atingido um percentual acima de 58%. Em Araxá, a gente, em expressivo, foi o nosso maior número, que passou da casa dos 16 milhões. Esse de Divinópolis, que é aquele que eu mencionei, das 220 processos, a gente chegou aos 83%. Os outros também, Bom Despacho teve um percentual bom, mas os valores também um pouco mais baixos. Montes Claros é uma região muito pobre, norte de Minas, também a gente os valores mais baixos, mas um percentual bom de acordo. Enfim, esse aqui de Sete Lagoas, ele foi interessante em razão da triagem dos processos. Foram processos muito bem triados pela vara. Eles, na maioria, já tinham cálculo, não tinha cálculo homologado, por isso que o maior entra ali como fase de conhecimento. E as partes, às vezes, só precisam sentar para conversar, um dá uma olhada no cálculo do outro, evita aquele monte de incidente, homologação de um, embargo pelo outro, e ali naquele momento conversam, já resolve tudo. João Molevade não foi a nossa última do ano passado, não teve um sucesso muito bom, mas em razão da cultura local. A gente percebeu que os advogados, nem do reclamante, nem do reclamado, tinham uma cultura de conciliação em qualquer fase do processo. E a nossa estatística anual, ela superou os 25 milhões, e ficamos dentro da média que a gente tinha planejado. A gente havia planejado que pelo menos 50% dos acordos dos processos a gente fizesse acordo. E chegamos aos 56%. Esse ano a gente já tem as viagens já estão programadas, as próximas 3, e a gente espera aumentar essa expectativa e esse percentual para o próximo ano. Juntamente lá com a nossa central de conciliação permanente, tem uma outra central de conciliação que é ligada às ações de consignação e pagamento. Esse é um projeto já do diretor do foro, mas que tem a ver com a central de conciliação, onde todas as ações de consignação e pagamento vão para esse setor, elas não vão mais para as varas. E o que ele pretendeu com isso, e o que a gente pretende obter, não é só tirar das varas esses processos, mas triar por que existe tanta ação de consignação e pagamento. Especialmente ações que não deveriam estar lá, que porque não enquadram nos requisitos da lei. Eu não sei, assim, eu não trouxe a estatística desse projeto do foro, mas uma das coisas que chamou a atenção é que já uma conversa com o sindicato e com o Ministério Público, já está em andamento para resolver o problema daquelas empresas que só pagam as rescisórias através de ação de consignação e pagamento em juízo. Então, é isso, e eu espero ter contribuído para os senhores. Cumprimentar a Ana pela palestra e também, principalmente, pelo trabalho realizado. Realmente a central é vinculada à vice-corregedoria, e tem só um aspecto que eu gostaria de ressaltar, que é criar, né? Se fala muito em criar a cultura da conciliação, e quando você estabelece uma semana, que na verdade que nós pensamos, ao invés de uma semana anual da conciliação, semanas mensais da conciliação, né? Isso é um fator assim que ajuda muito. E a ideia nossa, embora existindo a central permanente e a central itinerante, que isso ocorresse de forma sistematizada. Ou seja, que nós tivéssemos um calendário e que isso fizesse parte da rotina do tribunal. Essa é uma ideia que eu gostaria de chamar a atenção. E uma outra questão que é fundamental é essa de se tornar um evento, né? A presença da itinerância, a presença da central de forma itinerante,
que ela se torne um evento, né, com ampla divulgação, para que todos os operadores do direito, para que toda a comunidade jurídica tenha interesse em participar dela. Então, também é um fator que nós consideramos de importância para que isso seja estimulado e para que ela tenha resultados positivos. É só fazer esse pequeno acréscimo. Boa tarde. Eu queria pontuar, primeiro, parabenizar por esse trabalho, né? Eu sou um entusiasta da conciliação. E eu queria te fazer uma pergunta. Quais são as tuas dificuldades no desenvolvimento desse trabalho? Porque a gente hoje já viu o seu trabalho, vi também o trabalho do TRT 18, daqui da própria Bahia, do TRT 5, né, que tem um núcleo permanente de conciliação, e a gente vem encontrando algumas dificuldades. Eu queria que você pontuasse isso, porque para valorizar esse espaço específico de conciliação, que eu acho que isso já é uma realidade, todos os tribunais que têm isso, têm uma estatística para informar, tem esses trabalhos belíssimos de retorno, da dignidade da justiça do trabalho, de retorno desse, vou falar do resgate dessa função de conciliação. Mas eu sei que a gente enfrenta algumas dificuldades, eu queria que você pontuasse quais são as dificuldades desse trabalho. A nossa maior dificuldade hoje é o envolvimento dos colegas e dos servidores das varas. A gente vê que às vezes a gente mobiliza uma estrutura muito grande e poderia ter uma maior dedicação na triagem dos processos, na escolha. Então, às vezes, o que a gente percebe é que a gente faz tudo, não deixa nada para a vara fazer e eles se envolvem pouco no projeto. Eu acho que está faltando assim, as pessoas internalizarem que a conciliação hoje não é um capricho do tribunal, não é um capricho do juiz que está lá. Hoje tem uma meta com isso, então se é uma exigência, é um caminho sem volta. Então, eu acho que se as pessoas se envolverem mais, é claro que a gente tem os problemas estruturais, déficit de servidor, déficit de juiz, déficit de espaço. Isso não depende tanto da gente, mas eu acho que o envolvimento dos colegas, se tivesse uma maior dedicação, eu acho que a gente conseguiria trabalhar melhor. Meu nome é Silvana, eu sou servidora do Tribunal da 12ª Região e lá nós temos o núcleo de apoio à conciliação e execução também, o núcleo de pesquisa patrimonial e lá ainda há muito o que fazer ainda em termos de conciliação, temos as nossas semanas, mas muito também se sonha lá em despertar, de certa forma, como o desembargador comentou aqui, nessa sistemática, né, de transformar a conciliação como uma rotina das varas. E também se coloca muito, e essa é a minha pergunta, querendo saber se nesse trabalho desse núcleo itinerante, se a senhora visualizou a possibilidade de despertar na própria comunidade dos servidores, talentos, porque se fala muito também nessa tentativa de talvez até servidores pudessem conduzir de alguma forma audiências assim, extraordinárias de conciliação, se há espaço para isso, se visualiza isso, se as varas, de certa forma, se comovem com os resultados tão efetivos, com a presença dessa equipe toda que se desloca até lá, para ela própria incorporar isso na rotina, com a presença, obviamente, que o magistrado teria que homologar esses acordos, mas se há espaço, se justamente em Minas Gerais esse trabalho é tão efetivo, se a senhora visualiza alguma outra forma, talvez até alternativa, de se poder incrementar essas audiências de conciliação, né? Porque nem sempre é possível, nem toda a região conta com magistrados que estejam disponíveis para poder se deslocar dessa maneira. Então, talvez uma forma alternativa. Será que existem servidores talentosos? Será que vale a pena investir? Mas será que nós temos também deficiência de número de servidores, né? O ideal seria mais servidores, mais magistrados. Mas então, o que podemos fazer se não temos esse número, né? Então, é isso que eu queria saber. Eu sou totalmente favorável ao envolvimento de servidores como conciliadores ou mediadores. Inclusive, o nosso tribunal está trabalhando nisso. A gente está caminhando para isso. Não temos ainda no nosso âmbito, mas existem alguns outros tribunais que já têm, como a 2ª Região, 18ª. Infelizmente, nós temos um limite. O juiz, ele sozinho, igual a gente atua hoje, eu consigo atender o número máximo de audiências, que
acaba sendo ínfimo diante da nossa demanda. Eu vejo uma resistência muito grande do nosso meio, eu não sei se ainda em razão dos classistas, acham que a gente vai voltar para a época do classista, se colocar um conciliador, um mediador, mas o contato que eu tive com os tribunais que têm essa experiência dos servidores, eu achei fantástico, porque são servidores que têm uma capacitação, eles são capacitados pela escola judicial, eles têm eles gostam, muito entusiasmo no que fazem, têm um dom mesmo naquilo, e o juiz está ali o tempo todo. Então, e com isso, a gente consegue expandir. Nós não conseguimos colocar o número de juízes ideais que a gente poderia ter. Então, eu sou totalmente a favor. O nosso tribunal ainda não tem, mas a gente está trabalhando nisso. O nosso grande problema hoje é estrutural, mas eu acredito que é o caminho para a gente conseguir atender a resolução não só formalmente, mas materialmente. Eu só quero fazer coro com a colega da 12ª região e falar o seguinte: existe um estudo, já uma minuta de um projeto de lei prevendo exatamente isso, a ideia que você traz. Talvez a utilização de criação de cargos, de servidores da Justiça do Trabalho, especificamente para fazer esse trabalho nos núcleos de conciliação, para a gente ter uma estrutura boa, para permitir que se trabalhe com estrutura legal, para permitir conciliação. Esse trabalho, ele começou lá na 13ª região, e por isso quem tem mais legitimidade e mais legitimação para falar rapidamente sobre isso é a colega Nayara, embora amanhã ela vai tratar disso. Mas Nayara poderia falar bem rapidamente, mas a ideia é exatamente essa, é estruturar os núcleos de conciliação no tribunal para que esses servidores e esse trabalho não seja retirado da Secretaria da Vara, que já está tão assoberbada de trabalho. Nayara, se quiser falar bem rapidamente, porque amanhã você vai ter tempo. Bom, gente, já que a doutora Dalila me deu essa oportunidade, realmente a gente, com a nossa experiência, a nossa vivência lá na 13ª região, nós sentimos essas dificuldades, nós viemos a discutir isso no encontro de núcleo no CNJ, o ano passado, no dia 12 de dezembro, sobre a dificuldade que a gente tem de deslocar o magistrado já do quadro atual para ficar à disposição do núcleo de conciliação. Isso é uma guerra entre os colegas, e eu também não tiro a razão deles, porque sobrecarrega, de certa forma, eles lá nas varas. Temos grandes dificuldades de servidores para formar esse quadro. Então, essa lei, esse projeto de lei anteprojeto de lei, na verdade, está sendo discutido no Coleprecol. Doutor Valtécio pautou isso para ser discutido entre os presidentes dos tribunais. Claro que isso é uma ideia que a gente está tentando organizar esse centro de conciliação para que ele seja permanente em todos os tribunais, não fique só como a senhora falou, só como cabeça pensante, porque tem determinados tribunais que têm um núcleo de conciliação, mas não tem efetividade. Não tem efetividade no sentido de prática da conciliação. É só cabeça pensante para pensar em projetos de conciliação. Então, isso é um desejo de quem trabalha com a conciliação, quem trabalha nos núcleos de conciliação, estruturar para que fique isso na lei ou na regulamentação, não sei se por resolução do TST também pode ser feito, mas hoje a luta é que seja criada essa lei para estruturar os núcleos de conciliação com cargo de juiz, com cargo de servidor, com gratificações, com CJ, o que é muito justo para o coordenador servidor que fica à frente desse trabalho belíssimo de conciliação. Eu acho que essa é a batalha da gente, e a conciliação hoje não tem volta, como a senhora falou. Tem que dar conta desse número de processos com qualidade, não adianta só extinguir por extinguir, é com qualidade. Depois dessas apresentações que nós vimos da Bahia, essa entrega, né, dos valores a quem de direito. Então, isso é a nossa luta. É uma conciliação com qualidade. Exatamente. Boa tarde, parabéns pelo trabalho. Meu nome é Auxiliadora Rodrigues, eu sou vice-presidente do TRT 21, Rio Grande do Norte. E a conciliação é uma temática que, para mim, tem mais de 8 anos que eu estou envolvida com isso. Tenho um projeto que já foi também objeto de boas práticas no Mato Grosso, o Justiça Liga para Conciliar.
e atualmente eu estou muito preocupada com essa situação da estruturação do núcleo. E estou já numa tratativa com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estou só trazendo uma luz. Hoje, as universidades federais, pelo menos, já têm a disciplina de mediação judicial. Então, eu estou tentando fazer um projeto para proposição à presidente para que os nossos estagiários, agora, além da exigência de ter pago Direito do Trabalho 1 e 2 e Processo do Trabalho 1 e 2, também tenham sido selecionados na disciplina de mediação judicial e, com base no IRA dessa disciplina, eles sejam regimentados pelo tribunal como estagiários e a gente trabalhar com estagiários no núcleo através de uma capacitação pela escola e num convênio com a universidade que eles vão conseguir ficarem como estagiário e agregar a grade curricular da universidade em função de práticas e um trabalho dirigido pela escola judicial. Então, a gente teria uma mão de obra muito qualificada, sem um ônus expressivo do tribunal, né? E, claro, com a supervisão no TRT 21 se pretende ter um núcleo de primeira e de segunda instância. A grande dificuldade da segunda instância é só o fluxo do PJE para a inclusão do processo, mas já estou com uma pequena ideia aqui que vai conseguir contornar, dar como é que se chama? Aquele nó de desvio. Um nó de desvio para conseguir resolver isso na segunda instância. Mas eu acredito que se via pensar, ter um pensar com carinho, a possibilidade de se trazer esses alunos, oxigenar o seu trabalho com esses universitários de universidades federais, que são de excelente qualidade acadêmica para o núcleo de conciliação. Eles são idealistas e a gente teria, durante um ano, uma mão de obra super qualificada, né, porque eles estão ali querendo qualificação. Talvez fosse uma situação intermédia, porque projeto de lei, a gente vai ter que trabalhar muito, e essa situação é premente. Então, no nosso regional, a busca é através desse caminho. A gente está procurando esse caminho como uma forma célere. A universidade tem interesse nessa parceria com o tribunal. Nós temos as escolas judiciais e essas matérias já estão inseridas nas cadeiras das universidades federais. Nas particulares, não. Então, eu deixo uma luz, quem puder contribuir, eu acho que... Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a colega pela brilhante exposição, sobretudo pelo trabalho lá da sua região. Penso mesmo que a conciliação é a saída, né? Em razão desse grande número de demanda que nós temos, nós, da 15ª região, fizemos uma opção muito clara pela conciliação, né? A Justiça do Trabalho tem uma vocação conciliatória desde a sua criação, né? Porque era mesmo junta de conciliação e julgamento. E, a partir da Resolução 125, todos nós passamos a lançar um novo olhar sobre as conciliações. No âmbito da 15ª região, nós estamos, digamos assim, instalamos no 2º grau o SIC, o Centro Integrado de Conciliação, e também instalamos o primeiro, que nós temos 8 circunscrições na 15ª região. Instalamos o primeiro nas varas de Campinas, né, no 1º grau e no 2º grau. E, para a nossa satisfação pessoal, o 2º grau se envolveu totalmente nas conciliações. A vice-presidente judicial, a desembargadora Gisela, esse setor está afeto a ela, mas a presidência dá todo o apoio, e colocamos uma colega desembargadora para coordenar no âmbito do 2º grau, a doutora Marinês, que tem várias obras publicadas nessa perspectiva. E a surpresa foi o envolvimento de todos os magistrados do 2º grau, servidores, e também no 1º grau. E a nossa grande dificuldade é estrutural mesmo, porque falta servidores, falta juízes. Então, nós optamos por qualificar os servidores através da escola judicial, né? E essa qualificação tem dado um resultado muito bom, porque você pode perfeitamente, o juiz, ter 2 mesas, talvez ele fazendo uma audiência de instrução, e ter lá um servidor qualificado fazendo a mediação entre as partes. Isso tem dado um bom resultado. Então, acho que nós devemos, sim, lançar esse novo olhar
O projeto que colocaram aqui, eu acho é muito bom a iniciativa, mas até que se aprove esse projeto, se aprovar, porque agora não está passando nenhum projeto, eu acho que nós podemos caminhar nessa perspectiva que você colocou. Então, parabéns, eu acho que a saída é a solução e devemos todos lançar esse novo olhar sobre a conciliação e abandonar aquela cultura antiga que todos querem ver a sentença. Né? Não quero fazer acordo porque não quero abrir precedente. E depois o passivo da reclamada se torna astronômico. Então, de forma que acho que os juízes devem... A gente pensa que sabe tudo, né? Porque nós somos juízes do trabalho e estamos acostumados. Né? Fiz audiências durante 16 anos no primeiro grau e mais um tanto, algumas no segundo grau na área de dissídio coletivo. Mas a gente tem que estar sempre aprendendo. E é isso mesmo. Eu acho que é o caminho. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns. Senhora juíza, quer fazer as considerações finais e a gente encerra. Só quero agradecer mais uma vez, principalmente o doutor Ronan e a doutora Denise, que são meus chefes, né, e me dão todo o apoio que eu preciso no tribunal. Obrigada.